Olá pessoal, tudo bom? Muito obrigado por terem clicado nesse vídeo. Obrigado por terem me dado uma oportunidade de entrar aí na sua casa ou qualquer onde você esteja. Bom, deixa eu me apresentar rapidamente. Meu nome é Estevão Damascena, sou formado em História, tenho interesses em política, economia e, enfim, esses assuntos que todos nós estamos cansados de discutir nesse Brasil afora, sobretudo nesse contexto de crises e mais crises. Bom, o objetivo desse vídeo hoje, eu gostaria de responder ao Paulo Cogos, que primeiramente eu gostaria de dizer que tenho acompanhado alguns vídeos dele no YouTube através do canal Stone Garou e, enfim, dizer primeiramente que admiro muito por ser um grande intelectual, e isso é notório. Ele consegue articular bem as suas ideias e consegue passar isso de maneira, a meu ver, bastante pertinente, porque eu particularmente tenho me entristecido um pouco com os debates hoje no Brasil políticos. Acredito que pelo Brasil ser uma sociedade cada vez mais desescolarizada e cada vez mais pobre de conhecimento, qualquer pessoa que eles veem que falam bonito, que, enfim, tem um certo status, essas pessoas já se tornam seus gurus. Então é muito comum você ver uma sociedade muito leiga em assuntos políticos terem Kim Kataguiri, terem Arthur Duval como gurus políticos. Isso pra mim é uma insanidade, sobretudo se você tem um pouco de valorização com seu intelecto. Não entregue na mão desses caras, pelo amor de Deus. Mas concernente ao Paulo Cogos, é um cara que eu admiro, um cara que tem muito conhecimento e, enfim, é um pouco disso. Então hoje eu queria, basicamente, embora eu admire e concorde muito com essas ideias, eu queria fazer esse vídeo como um direito de resposta, ou melhor, não como direito de resposta, mas como uma resposta ao seu último vídeo sobre corrupção e, de uma maneira geral, sobre a configuração do Estado, que eu gostaria de expor aqui para vocês que eu entendo o Estado de maneira diferente. Bom, primeiramente, nós temos que entender que o Estado, ou a análise do Estado, foi duramente, por muito tempo, discutida entre diversos autores. Se você pegar dentro de uma tradição de uma história intelectual, de uma história das ideias, você irá perceber que muitos autores, em determinados tempos e espaços, discutiram o papel do Estado, a atuação do Estado, a legitimação do Estado. E é claro que, se você for adepto de uma corrente de autores, você vai pensar o Estado de alguma maneira, e se você for adepto de outra corrente, você vai pensar o Estado de maneiras distintas. Então, é claro que uma discussão sobre isso e especificamente sobre a natureza e a atuação do Estado requer no mínimo um estudo teórico mais acentuado, porque vejo muitas pessoas falando sobre isso e você percebe que não tem nenhum conhecimento sobre. Então, o que está em jogo aqui não é a divergência em si, mas alguns dos argumentos que eu gostaria de mostrar para vocês. Bom, a primeira pergunta que eu colocaria, né? É possível a sociedade civil viver sem o Estado? Bom, essa é uma pergunta que as pessoas têm que passarem. As pessoas se degladiaram muito, ou melhor, os intelectuais se degladiaram muito tentando responder. Bom, eu particularmente diria que não. Acho que a sociedade civil, ela se veria em apuros se vivêssemos sem o Estado. Eu acredito que, se você pensar que eu também sou jurisnaturalista como Paulo Cogos, e acredito que, para mim, 3 direitos fundamentais dos indivíduos são o direito à vida, à propriedade e à liberdade, eu creio que sem uma figura, e aqui eu já começo a pensar o Estado em uma concepção teórica, sem a figura de um ser ou de uma instituição
dotado de violência, dotado de um poder de coerção, esses direitos não vão ser garantidos para as pessoas. Na medida em que, e por que eu falo isso? Se nós pensarmos numa análise hobbesiana sobre o Estado, e também um pouco de Maquiavel, nós perceberemos que a natureza humana, ela é mesquinha, ela é invejosa, ela é ladra, vamos dizer assim, ela não se contenta com o que tem. Então não à toa que Hobbes vai fazer uma análise sobre a sociedade, mas o estado de natureza de todos nós, anterior, pré-estado, nós vamos perceber que é um estágio de total anomia. Ou seja, se deixarmos só para o campo do instinto, nós nos degladiaríamos. Nós iríamos acabar com a espécie, porque viver em coletividade pressupõe conflitos, pressupõe brigas. Então é necessário uma figura mediadora desses conflitos, uma figura que de alguma maneira tenha a legitimidade de atenuar pelo menos esses conflitos. E por que eu digo isso? Ora, se você pensar que o Estado, numa concepção weberiana, ele tem um monopólio da violência, nós podemos transferir a figura do Estado para diversos outros setores, não somente o Estado em si positivo, ou seja, aquela instituição ali política, ou a consequência do contrato social dá no Estado, mas nós podemos pensar também o Estado como dentro da igreja, dentro da família, dentro de diversos segmentos da sociedade, dentro das relações de amizade, dentro das relações de poder que há dentro das empresas. Então, se você não tiver uma figura dotada do monopólio da violência, entre aspas, assim, de autoridade, no mínimo, eu diria, nós não conseguiríamos viver de alguma maneira coletivamente. Porque aí eu estou com Santo Agostinho mesmo, todos nós somos pecadores. Então, e aí que eu discordo um pouco do Cogos, você achar que vamos conseguir erigir uma sociedade, e aí não só do Cogos, mas de todo o libertarianismo, de achar que vamos erigir uma sociedade ao ponto de que a própria ética, a própria moral vai conseguir de alguma maneira frear os conflitos dos homens, isso é uma abstração, isso é até uma ingenuidade. Então, eu acredito que a figura do Estado, ela é uma figura como um mal necessário em última medida, e é uma concepção até hobbesiana. Porque se você pensar no contexto do Hobbes, por exemplo, ele viveu a Guerra Civil Inglesa. Ele viu tudo que a natureza do homem pode proporcionar, que é uma natureza assassina, homicida, uma natureza invejosa, uma natureza mesquinha, uma natureza avarenta. Então, é necessário que, para que vivermos em coletividade, pelo menos esses instintos, vamos dizer assim, que atrapalham a vida coletiva, sejam refreados, sejam de alguma maneira suprimidos. E eu acho que a figura que vai fazer isso é o Estado. Então, se nós pensarmos numa atribuição dele, primordial é garantir a vida, a propriedade e a liberdade. E aí eu concordo com o Cogos, quando a gente pensa em proteger a vida, garantir a vida, não é que o Estado tem que vir me ajudar ali na rua se eu estiver precisando de ajuda, ou alguém vir me ajudar quando eu estou precisando de ajuda. O que nós pedimos minimamente do Estado é que ele garanta condições que eu não seja morto, ou seja, que ninguém venha e me mate. Então, o direito à vida aí não é condições de vida boa, pelo contrário, é para que ninguém possa tirar minha vida. E aí dá para, de alguma maneira, viver bem a partir das suas pretensões e tudo mais. E quando a gente fala em direito à propriedade, não é o Estado vir me dar propriedade. Não, é o Estado garantir que a minha propriedade não seja roubada. Então, se a gente deixar essas condições, ou melhor, e aí a liberdade também no mesmo caminho, se a gente deixar aqui para o campo da ética, para o campo da moral, que esses conflitos, esses, entre aspas, direitos vão ser garantidos, isso é uma ingenuidade muito grande, porque nós sabemos da nossa natureza. E aí eu entro com Maquiavel, eu acho que o homem e tudo mais, ele só vai respeitar, ou só vai lhe respeitar se ele tiver medo de ti. Então, essa ideia de conscientização, essa ideia de que há um progresso
racional e que o homem pode se conscientizar do que pode e do que não pode fazer, isso já está mais que provado que não. E eu acho que nem a religião, nesse caso, vai conseguir frear esses instintos no homem, sabe? Então é necessário uma figura mediadora de conflitos. E aí é nesse sentido que eu defendo a atuação do Estado. Ora, porém, eu acredito que demos muito poder a esse Estado. Numa linguagem hobbesiana, acho que a gente alimentou demais esse Leviatã. Porque se a gente fizer uma comparação mínima do Estado moderno, e aí dentro de uma periodização do fim da Idade Média até o início do Estado-nação, e nós entendemos esse período como Estado moderno, nós vamos perceber que a configuração desse Estado era diferente da nossa. Era o que nós chamamos de um Estado absolutista, ou seja, quem tinha um poder político era a monarquia. E muitas pessoas acham que naquele período realmente nós tivemos um absolutismo. Ora, digo para vocês como historiador, o Estado-nação a partir do século XIX, e hoje nosso Estado contemporâneo, chamado democrático direito, ele é muito mais absolutista do que aquele Estado Leviatã que o Hobbes idealizou como Estado, vamos dizer assim, monarquista, lá no século XVI e XVII. Por que digo isso? Hoje a gente sente muito mais o peso do Estado e as consequências deles do que no período moderno. Hoje você não dá um passo, e isso está muito mais no campo da consciência, e é até uma análise nietzschiana de como Nietzsche fala um pouco sobre isso, mas quem fala mais, sobretudo, baseado em Nietzsche, é o próprio Michel Foucault, de como a modernidade, essa transição aí do Estado moderno para o Estado, vamos dizer assim, Estado-nação, como as leis ficaram muito mais severas, como o Estado conseguiu penetrar nas almas do indivíduo. Então, hoje, o sentimento do Estado presente ele é muito grande. Não só em questões de direitos, porque você, a partir do fim da Segunda Guerra Mundial e após isso, o Estado ele toma o lugar da religião como um instrumento de salvação humana. Então o Estado toma para si a redenção do homem, então ele acha que pode dar tudo. Pode dar educação, pode dar saúde, pode dar políticas públicas, políticas educacionais, o caralho a quatro. Então, hoje, o Estado ele tem essa pretensão de achar que pode dar conta, o Estado brasileiro sobretudo, pode dar conta de 200 milhões de brasileiros. Isso é uma falácia. Então, o Estado hoje ele é muito maior, ele é muito gigante do ponto de vista da sua atuação. O Estado brasileiro, ele acha que não só o Estado brasileiro, mas o Estado moderno, o Estado contemporâneo hoje, chamados Estados Democráticos de Direito, ele realmente assumiu uma posição que eu chamo de redenção da humanidade. Ele acha que, tendo esses poderes que a sociedade civil de alguma maneira lhe dá, ele acha que pode de alguma maneira dar conta de tudo, inclusive de interferir naquilo que a gente pensa. Que loucura, né? Então, eu acredito que se você tem uma mudança aí da concepção de Estado, coisa que os liberais ingleses tinham, é de entender o Estado como um mal necessário. Ou seja, é aquela visão um pouco mais pragmática. Se deixar para o campo aqui de nós mesmos, da resolução de conflitos, não vamos conseguir. Não vai dar, porque a nossa natureza é mesquinha e não adianta regras morais aqui, éticas, que não vão conseguir resolver esse problema. Então é necessário uma instituição, um ser que é capaz de resolver conflitos melhor, assumir essa postura. E aí a concepção do Estado. Se você pensar hoje, os chamados liberais sociais democratas, ou um pouco mais à esquerda, se você pensar nos esquerdistas malucos aí, eles vão ter a visão oposta. Eles acham que o poder político, o poder do Estado, uma vez conquistando o Estado, eles vão conseguir salvar as mazelas da humanidade. Eles vão conseguir mudar o homem. Em última instância é isso. O que o Estado quer hoje é mudar a nossa natureza.
que é transformar o homem em um santo, em um ser, como em muitos países, um ser automatizado, livre aí dos seus mais íntimos aspectos fisiológicos. Então é nesse sentido que eu tenho uma resistência contra o Estado. E não à toa que eu me considero dentro da linha da liberal conservadora, dentro da linha de um liberal conservador. Ou seja, eu acredito na liberdade, na propriedade, na vida, e eu defendo esses direitos naturais. Entretanto, eu não acredito em nenhuma espécie de engenharia social via Estado que vai melhorar a nossa condição, sabe? E acrescentando, baseado na nossa condição, eu defendo, vamos dizer assim, a permanência de uma instituição dotada de legitimidade de poder, na medida em que é só assim que conseguiremos viver minimamente em vida coletiva. Bom, caso contrário, eu acho que voltaremos ao estágio de natureza. Então é por isso que eu entendo essa concepção de Estado muito mais na perspectiva hobbesiana. Sim, para concluir, acredito que achar um equilíbrio aí é muito difícil, porque se nós pensarmos a partir do século XVII, século XVIII, eu acho que os homens têm essa tendência cada vez mais... Estamos tendo nessa tendência cada vez mais de alimentar esse Leviatã, sabe? De colocar comida na boca dele. E a impressão que eu tenho é que o Estado hoje ele tá sendo um ser mítico, né, que é o Leviatã, que está acima do nosso controle. Então, é isso que é muito perigoso. Então, acredito que hoje nós devemos ter uma postura muito mais de resistência do que praticamente de complacência e subserviência. Enfim, acho que é um pouco dos meus pensamentos, espero que vocês tenham gostado. E, enfim, ia falar subscribe em inglês, mas se inscrevam aqui no canal e